E hoje nós vamos ver aqui, são dois tipos de linhagem que acompanha nós, tá? Então, meus queridos irmãos, o que nos acompanha? Se nós observarmos bem, o azul representa a tribo do povo de Israel e o preto representa o povo de Ismael, tá? Então, azul representa Isaac e o preto representa Ismael, tá? Os dois filhos são filhos de Abraão, certo? Então, todos sabem que Abraão teve dois filhos. Ismael foi o primeiro dele. Então, não descarta que eles lá, Ismael lá, fala que a salvação está por Ismael e não por Israel, não por Isaac, tá? Porque Isaac nasceu por último, tá? Mas não é bem assim, irmãos. Ismael tem outro problema. Qual é o problema que Ismael tem? Ele ter nascido e pertencer a uma egípcia, uma escrava, tá? Ela era uma serva, tá? No Egito ela era escrava, então ele não poderia ser uma pessoa que anunciasse liberdade, ou o Cristo da linhagem dele, ou Jesus Cristo da linhagem dele, não poderia ser um Jesus Cristo que pegasse liberdade, se o seu povo vivia em cativeiro. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, tirou o povo da escravidão, tá? Quantos sabem quantos anos ficaram no Egito? 430. 430 anos, tá? Então aqui, amados irmãos, aparece o Monte Sinai, né? O Monte Sinai foi onde recebeu os mandamentos, tá? Quantos mandamentos foram? 10. 7? 10. 10 mandamentos, né? Então, amados irmãos, essa linha aqui, azul, ela é a linha principal. Além de ela ser a linha de Isaac, de Israel, ela é a linha principal do tempo, tá? Ó, a linha principal do tempo. Mas, pastor, onde é que nós estamos agora? Calma. Nós estamos nesse pininho aqui, ó. Tá? Nós estamos aqui, ó. Mas calma aí, que nós estamos muito chão de correr, tá bom? Tem muita coisa. No Monte Sinai, Moisés sobe o monte e lá recebe os mandamentos e vem e traz os mandamentos. Aqui, já expliquei, linha azul é mandamento e linha preta é a lei, tá? Pastor, mas não é tudo igual? Falaram para mim que é tudo igual, é tudo não sei o quê. Olha, irmãos, quem gosta de um angu encaroçado e cheio de azedo, não adianta você dar comida boa para ele, porque ele não vai comer. Ele vai comer angu encaroçado e azedo, tá? Ele já adaptou com aquele tipo de comida. Então, essa é uma realidade da vida. Um grande tempo, ó, presta atenção, daqui até aqui tem um pontinho. Se você estiver vendo, vê. Se não estiver vendo, chega mais perto. Então aqui, ó, tem um pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui é um acontecimento, tá? Aqui é Moisés, do Monte Sinai até 80 anos antes de Cristo. Foi nesse pontinho aqui que eu sempre presto para vocês. Foi nesse pontinho aqui, nesse período aqui, que houve a invasão de Jerusalém, tá? Quando Roma invadiu Jerusalém. Você tem que falar que quando, né, todo mundo sabe, e quem julgou Jesus foi Pilatos. Pilatos era o governador de Roma, né? Então Roma já tomava conta de Israel quando Jesus nasceu. Então o que acontece? Esse pontinho aqui é o tempo que passou somente os mandamentos. Você está vendo aqui? Não tem linha preta aqui, tem? Não tem linha preta. Esse período aqui, quem não estava era a tribo de Levi. Somente tinha os mandamentos. Ninguém conhecia a palavra lei. Ninguém conhecia a lei, certo? Por que não conhecia? Porque conhecia os mandamentos, tá? Ah, pastor, mas a lei fala que a lei de Moisés não sei o quê. Irmãos, falar todo mundo fala. Mas a realidade é, quem prova? Então, você vê uma hora Jesus amando a lei, observando a lei, guardando a lei, isso é na Bíblia. E outra hora, repudiando a lei, contestando a lei, amaldiçoando a lei. Tá? Ela vai entender
Agora, se você estuda a palavra de Deus, você vai ver que o versículo que diz que Jesus estava a favor da lei era simplesmente uma balela. Porque se Jesus estava a favor da lei, o próprio Paulo disse, em Gálatas capítulo 3, versículo 13, né? O próprio Paulo disse que Cristo nos resgatou da maldição Da lei. da lei. Então, a lei é maldição. Então, como Cristo amou ela, pregou ela, ensinou ela, se é maldição. Automaticamente, se ele amou, guardou a lei, ele está automaticamente dizendo que o Pai deu para Moisés maldição. Ao mesmo tempo, o Cristo que diz que veio cumprir a vontade do Pai, veio à terra amaldiçoar o Pai diante dos homens. Então, se essa é uma realidade, a lei não é nada. Então, simplesmente colocada na Bíblia, tá? Mas a Escritura Sagrada não tem lei, tá? A Escritura Sagrada não se conhece a lei, conhece os mandamentos. Então, nessa linha do tempo aqui, irmãos, olha o que veio aqui, nesse pontinho aqui, tá vendo esse pontinho? Aqui foi Roma invadindo Israel no ano 80 a.C. Ele trouxe o quê? Olha lá, lei ismaelita. Aqui é o local ismaelita. Também é chamada de Santa Legião. A Santa Legião, naquele tempo, porque lá o israelismo não conhece religião, conhece legião, tá? Por isso fala Santa Legião. Tá? Lá não tem religião, lá tem legião. Lá é antes, lá não recebeu Cristo, lá não tem Cristo. Então o que acontece? É aqui, ó, o negócio é aqui. Então, quando Cristo vem, olha aqui, o israelita traz a lei, junto com a lei vem quem? 2 sumos sacerdotes, fariseu, saduceu, tá? Olha tudo de preto aqui, ó. 2 sumos sacerdotes, quem sabe o nome deles? Anás e Caifás. Anás e Caifás. Vem os 2 sumos sacerdotes, vem os fariseus e vem o saduceu, junto com a lei para ser implantado em Israel. Aqui, ó, ser implantado em Israel, tá? No dia da invasão. Então, quando Roma invade Israel, traz automaticamente a lei, os 2 sumos sacerdotes, os fariseus e os saduceus junto. Aí trouxe uma dúvida, tá? E os mandamentos continuam existindo? Esse risquinho aqui, ó, viu? Tá vendo aqui? Em cima da letra azul, significa que a tribo de Levi está silenciada. Quem está forte aqui? A lei. A lei, ó. Você vê aqui até a cruz. Aqui, ó. Até Jesus. Ó, do dia que invadiu, 80 anos antes de Cristo. Aqui tem outro pontinho, Cristo nascendo. Ó, aqui, ó. Aqui tem 80 anos, ó. Estavam silenciados os mandamentos aqui, ó. Esses risquinhos aqui, a lei silenciou os mandamentos. Zacarias não podia nem abrir a boca, ele era sumo sacerdote diante de Deus. Mas eles tinham ele como um sacerdote apenas, tá? Então estava silenciado. Mas não podia parar. Por que não podia parar? Não podia parar porque a linha do tempo ela é feita pelo sumo sacerdote Jesus. Então é feita pela tribo de Levi, ou de Moisés lá. Então não podia parar. Eles silenciaram, colocou esse bracinho aqui, ó. Até onde? Até o Calvário, até a morte na cruz. Aqui que acontece, está silenciado. A lei estava forte, ó, os homens estavam na lei. Está forte. Ó, a lei estava forte. Certo? Nós pregamos sobre o quinto rei esses dias, estou falando. O quinto rei está aqui, 80 anos antes de Cristo, até a morte de Cristo. Aqui está o quinto rei, o Império do quinto rei, ó. Esse aqui tinha caído no tempo de João. Agora veja bem, esse aqui, na cruz, Cristo tirou a força da lei. Olha lá, olha aqui, tem a lei? Tem. Olha o risquinho embaixo aqui. A lei agora está silenciada, depois de Cristo, na morte da cruz. Aí seguiu firme, os bracinhos acabou. Aqui, ó, os bracinhos aqui acabou. Seguiu firme o quê? Os mandamentos, ó. Os discípulos aqui pregando os mandamentos, ó. Foi pregando, ó, os mandamentos. Não tinha lei aqui mais, tá? Não tinha lei mais. A lei foi feita o quê? Aqui, a lei veio silenciada da morte de Cristo. E veio até o ano 70 silenciada.
Aí o ano 70 depois de Cristo. No ano 70, houve a invasão. Roma veio, invadiu Israel, tomou, matou os sacerdotes. Esse sacerdote que postaram aqui, ó. Esse, os fariseus, matou todo mundo no templo. Derrubou o templo, queimou o templo, pegou a lei e levou para aqui, no ano 70. Pegou a lei e levou para Roma. Mas só que a Roma levou a lei, uma lei silenciada. Ó, vamos mostrar assim aqui, ó. Silenciada. Ficou lá essa lei e os discípulos pregando da morte de Cristo até o ano 325, normal as coisas de Israel. Esse é o período de 325 anos. Tá? Olha lá, o ano 325, ó. Então, 325 anos da morte de Cristo até o tempo de Constantino. Aqui é o tempo de Constantino. A lei foi trazida por Constantino e pegou os mandamentos, estava vindo, pegou a lei, juntou tudo e fez esses dois traços aqui. O que é esses dois traços? Os dois traços é o quê? A linguagem bíblica. Foi aqui em 325 que montaram a Bíblia. Tá? Então o que acontece? E aqui está marcando o quê? A santa religião. Por que religião? Religião. A palavra seria o quê? Religião. Religando o quê? A santa religião. A lei israelita é chamada de religião. Então o que acontece? Quando eles afundam aqui no ano 325 a religião, nós chamamos aqui religião. Quer dizer, religou Cristo na cruz, quebrou a legião que estava vindo. Ó, estava vindo. Cristo na cruz quebrou a legião. E aí, Constantino fez o quê? Religião. Ou religião, religou novamente o que Jesus tinha quebrado. Então, daqui para cá, entrou a religião. Foi religado à legião do passado. Então, o ismaelismo voltou, maquiado no mandamento, mas quem está reinando é o ismaelismo. É o Jesus Cristo Ismael que está reinando. Não é nada que está reinando. O Jesus Ismael está reinando. Aqui, ó. Dá os dois aqui, ó. Nós estamos na Bíblia, a lei e o mandamento. Aí o mandamento, azul, e a lei. Ele tem dois tracinhos. Mandamento, na lei, e dois tracinhos no mandamento. Por que tem dois tracinhos? Porque está combatendo, irmãos. Um está querendo silenciar o outro. Se você obedece à lei, você silencia os mandamentos. Aqui. Se você obedece o mandamento, você silencia a lei. Agora, não vai ter como você obedecer o mandamento e a lei. Foi o que Jesus disse. Não pode se amar dois senhores. Se amar um, vai odiar o outro. Certo? Se amar um, vai odiar o outro. Então, ou ama um, ou ama o outro. Tá? Aqui o que acontece? 325, vem embora. Esse período aqui é, até agora, 1696 anos. Tá? Mais ou menos, né? 1696 anos. Esse período aqui, ó. Pastor, e esse período aqui? Vai ter aqui, vocês estão vendo aqui, um falso arrebatamento. Quem é que vai trazer o falso arrebatamento? A lei ismaelita. Olha ela aqui. Está acompanhando junto aqui. As duas linhas aqui é chamada de trigo e joio. Tá? Por isso que essas duas linhas de hoje é chamada de porta larga e porta estreita. As tribos de Israel é porta estreita e o sistema religioso é porta larga. Tá? É por isso que é chamado de porta larga e porta estreita. Então por que tem que ter os dois? Para cumprir o que Jesus disse. Porfiar e por entrar pela porta estreita. Ele estava ensinando, ele estava explicando, tá? Ele estava dizendo que ia acontecer de haver porta estreita. Tá? Por quê? Porque nesse período aqui não tinha duas portas. Ó. Aqui só tem o mandamento. Não tem a porta larga aqui. Só tem a porta estreita aqui. Ó. Aqui tem a porta larga. A porta larga e a porta estreita. Só que a porta estreita está silenciada. Aqui
tem a porta estreita, a porta larga está silenciada. Aqui deixa de ter a porta larga. Aqui entra só a porta estreita. Tá? A porta larga sobe para cima e vem para cá. Aqui tem as duas portas. Ó, porta larga e a porta estreita. E vai até o arrebatamento, até a colheita. Primeiro vai ser colhido o joio, né? Falso arrebatamento. É o primeiro aqui, ó. Mas vai vir um falso arrebatamento, não é do azul, não, vai ser do preto. Quer dizer, olha o preto aqui. Então o falso arrebatamento é esse Jesus Cristo aqui que vai arrebatar esse povo aqui, que é o espiritual. Falso arrebatamento. É esse aqui, não é? Ah, pastor, mas todo mundo vai ser arrebatado aí que está nesse lugar aí? Não. Somente o joio, tá? As lideranças que trouxe o povo, vem pro curral, vem pro curral, vem pro curral, isso daí vai ser arrebatado. Aqui o joio vai ser arrebatado. Agora, o que nós estamos vendo aqui, ó? Ah, nós estamos aqui, ó. Por quê? Porque nós não chegamos ainda no falso arrebatamento. A qualquer momento vai chegar, mas não chegou ainda. Então nós estamos aqui, nesse meio aqui. Aí vai passar o povo. Esse período aqui, irmãos, é um período que é chamado de como se não tivesse nascido. Ou então, bem-aventurado aqueles que desejam agora do Senhor, né? Como a palavra diz. Esse período aqui é o período mais difícil que tem. Aqui vai ter o sinal da bênção para os gentios. Aqui vai ter uma falsa paz, o anticristo vai manifestar. Nesse período aqui que o joio já foi levado, não vai ter, antes desse período aqui, vai ter a retirada do Espírito Santo. O Espírito Santo vai sair de cima desse povo aqui, ó, do preto aqui, ó, tá? Vai sair. Aqui não, o Espírito vai continuar, né? Mas aqui vai sair, ó. Então o anticristo ele vai manifestar antes do falso arrebatamento, ou depois do falso arrebatamento. O Espírito de Deus vai sair antes do falso arrebatamento, acontece o falso arrebatamento e depois o anticristo se manifesta. Né? E aí põe a falsa paz, não da besta, porque é um quadro bem pequeno, não deu para colocar tudo, né? Mas aí ele aparece aqui. Aí vem o arrebatamento desse período aqui, agora depois vem o arrebatamento do sumo sacerdote Jesus Cristo. Tá? Então aí depois que vem o arrebatamento, acabou. Né? Então o que nós temos que entender é essa realidade. Quando se fala de preto ou se fala de... É dois, irmãos. Esse azul aqui, esse aqui, também é Jesus Cristo, tá? Aqui também, ó. Olha lá. Vocês entenderam agora? Por que ele tem dois Jesus Cristo aqui? Um é de Israel e o outro é de Ismael. Tá? Esse daqui é desse daqui e esse daqui é desse aqui. Esse daqui virá buscar o falso arrebatamento e esse daqui virá buscar o seu povo dentro de Israel. Entendeu? Então, os dois estão aí. Se você optar por ficar com Jesus Cristo apenas, você já sabe com quem você vai ficar. Se você optar por ficar com esse daqui, você tem que dizer, olha, Jesus Cristo é o seu sacerdote. Porque você vai ficar baseado nesse arrebatamento aqui. Se você falar somente Jesus Cristo, você está baseado nesse arrebatamento aqui. Aí eu não recebo o sacerdócio de Cristo. Você não pode exigir também o arrebatamento desse outro aqui. Você está recebendo o arrebatamento desse aqui, você está preparando para esse aqui. Não isso aqui. Entendeu? Então se você receber esse Jesus Cristo aqui que está em azul, você automaticamente está recebendo o sumo sacerdote para esse arrebatamento. Tá? Ninguém que serve o Senhor vai ser levado pelo maligno. E ninguém que serve o maligno será levado pelo Senhor. Você está entendendo agora ou não? Percebeu aí? Então, irmãos, é por isso que existe essa posição aí. Tá? Ah, pastor, eu não entendi. Por que você não entendeu? Aqui está a lei, aqui está os mandamentos. A lei é escura, aqui a lei silenciada, aqui os mandamentos, está em azul, aqui tem os dois, a porta larga e a porta estreita, aqui tem um arrebatamento, aqui tem o outro. Não tem nada errado. Tá? Aqui estava sozinho porque a lei tinha levado para Roma e ficou lá até 325, foi quando colocaram tudo junto na Bíblia. Aqui foi a montagem da Bíblia, tá? Montou a Bíblia e nós temos tudo completinho aí. Temos a lei e temos os mandamentos. A lei mata e os mandamentos verificam que é espírito e vida, tá? Então, se você ficar com a lei, você vai morrer, tá?
o pessoal aí. E se você ficar com o mandamento, você vai viver, ser arrebatado por esse Jesus Cristo aqui, ó, o sumo sacerdote eterno. Entendeu? Amém? Hoje eu estou dando uma vista para vocês entenderem melhor, tá? Então é isso aqui. Então, amados irmãos, lá é legião, esse daqui e esse daqui é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas por que religião? Por que legião? Por quê? Aqui é o tema deles. Que aqui Constantino falou, tem que voltar ao tema dos meninos de novo. Entendeu? Quer dizer, religião, voltar de novo o que era. Cristo veio, bagunçou tudo e agora nós temos que consertar tudo de novo. Então, todo mundo que professa a religião, automaticamente está adorando o ismaelismo. Ou esse camarada aqui. Tá? Deus do céu, é isso aqui. Bom, eu espero ter ajudado cada um dos irmãos. Maravilhoso nome do Sumo Sacerdote Jesus Cristo, agradecemos por tudo, meu Deus, pelas bênçãos do céu, pelas maravilhas, pelo poder do alto dos céus, pelas misericórdias do Senhor. Agradecemos a Ti, meu Pai querido, pela palavra revelada e abençoada e ilustrada nesta noite, meu Pai. Em nome de Jesus, o Sumo Sacerdote eterno, te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, a nova aliança do Sumo Sacerdote Jesus Cristo, as consolações do Conselheiro Espírito Santo permaneça com todos. Vamos juntos? Amém. Glórias a Deus, né?